Gente, esse vídeo vai ser um desabafo. Vai ser a segunda vez que eu vou fazer um vídeo assim. Na realidade, vai ser um vídeo, mais um vídeo de uma mesma obra que eu sempre quero fazer desabafo a respeito. Dessa vez não vai ser diferente. Não vou dar spoilers a respeito da história, no caso no mangá, que é sobre o que eu quero falar exatamente. Mas vamos falar sobre Kanojo Karishimasu, ou Kanokari, e o quão imbecil é essa história. Não só no anime, mas no mangá parece que ela piora, tipo, 200%. Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ter opinião pessoal, eu espero que as pessoas entendam isso, porque é super importante. É a minha opinião a respeito da história da obra e dos personagens também, mas você é super livre pra discordar, enfim. Pra entender, porque tem gente que aparentemente, se não falar, não entende. Pra você que chegou aqui de paraquedas e não sabe o que é Kanojo ou Karishimasu, Kanokari, Kanojo Karishimasu é um anime que lançou em 2020. É uma obra que é comédia romântica, entre aspas, grandiosos, porque não tem romance e também não tem comédia. Olha que legal, já começamos bem. Kanojo não é nem um pouco engraçado, você chora nas partes de comédia, chora de desgosto. E basicamente nós temos uma história que é pra ser meio clichê. Hoje nós temos o protagonista, que é o Kazuya. Ele é um maluco criado pra ser o mais normal possível, vamos dizer assim, porque ele é um cara que recentemente perdeu sua namorada, e ele é um cara que bate umas muitas vezes, ele é um cara que fica vendo pornografia no computador, ele é um cara que não tem namorada, ele é um cara otacão da vida, que é vamos dizer assim, o tópico japonês, uma pessoa normal, entre aspas. Ao menos eu acho que essa era a ideia do autor ao criar o Kazuya aqui. Enfim, o Kazuya nem é o ponto do vídeo, mas enfim, é o protagonista. O Kazuya, ele, depois de terminar com a sua namorada, na verdade, perder ela pra um outro maluco, e inclusive ele bate uma pensando na namorada pegando o outro cara. Fetiches. Ele acaba descobrindo sobre um site onde se pode alugar namoradas. No caso, você aluga uma garota e você escolhe no catálogo a pessoa que você quer. Você paga pra ela sair com você. No caso, ela vai sair pra ver roupas, pra comer com você, fazer o que você quiser, desde que não seja nada apelativo, vamos dizer assim. Se eu não me engano, eles não podem tocar nas garotas. É mais pra passar o tempo, basicamente. É literalmente a namorada de aluguel. Só que o Kazuya, ele aluga uma garota, que é a Mizuhara Chizuru, vulga a provável e com certeza a garota final, a garota que vai ficar com o protagonista, porque ela desde sempre é a... Como é que chama? É tipo a garota protagonista, né, que chama... Mas ela é basicamente a garota principal da história. E ela é a garota que o Kazuya acaba alugando e tendo um encontro com ela. A princípio tá tudo certo, só que o Kazuya, ele não consegue ficar de boca fechada, e aí ele começa a criticar o trabalho dela, falando que você não se sente mal e não sei o que. Basicamente rolam umas tretas que, tipo, ele fica criticando o trabalho dela, ela meio que manda falar assim, então, não é da sua conta, e que, né, ela tá interpretando um personagem ali. Vai desenrolando uma parte ali da história em que o Kazuya tem uma situação em que a avó dele tá no hospital, e aí ele acaba indo com a Chizuru ver ela, acaba tendo uns enrolos ali, e eles precisam fingir que estão namorando pra família agora, porque eles viram eles juntos e tal. Aí eles falaram que estão namorando, e a avó da Mizuhara Chizuru está lá também, ela descobriu a respeito, e ela não sabe que a neta dela trabalha com isso, então deu uns rolês, e daí eles precisam ficar fingindo que estão namorando pra família, algo que as garotas não poderiam fazer, mas ela acaba fazendo, porque... não sei porquê. Essa é o início da história de Kanojo. Tá, mas qual é que é o ponto? O que tem de tão horrível na história? É o desenvolvimento de romance? É a comédia? É o protagonista? É tudo. Menos a Mizuhara. A Mizuhara, ela é o que torna a história boa. Ela é a personagem, é a coisa que te faz acompanhar a obra, que te faz ver o anime e que te faz ler o mangá. Vamos a uns detalhes importantes, porque eu recentemente terminei de ler o arco atual do mangá. Ele não terminou ainda, eu não vou dar spoilers a respeito, mas eu vou contar mais ou menos como foi a experiência desgastante, basicamente. Primeiro eu gostaria de apresentar outras duas personagens que eram pra ser importantes. Elas eram pra fazer parte do harém do Kazuya, ao menos eu acho que era pra ser isso, ou pra serem, tipo, pra dar ciúmes na Mizuhara, mas ela tá cagando pra isso. Que é a Mami. A Mami é a ex-namorada do Kazuya, a garota que ficou com outro maluco, e que por nenhuma razão ela odeia o Kazuya. Talvez porque ele tenha forçado uma relação? Talvez. Mas isso não é motivo suficiente pra ela ficar infernizando a vida dele. Porque a gente até então a gente não teve nada sobre ela oficializado. Ela só tá lá pra encher o saco
saco e pra se fazer de yandere, só que não é yandere. Ela só fica se fazendo de psicopata nojenta, só isso. Ela só aparece pra ir atrapalhar, basicamente. 和也さんを信じてますから。 Aí você tem a Ruka. A Ruka é literalmente a versão da Ren, sabe, de Re:Zero, só que criada pra ser a garota que se apaixona pelo Kazuya porque sim, porque ela tem uma doença que ela precisa, eu não lembro exatamente como é que é as condições da doença, mas que ela precisa fazer o coração dela bater mais rápido por uma condição específica lá. E o Kazuya fez o coração dela bater mais rápido porque ela se apaixonou por ele. E aí ela é literalmente escrita pra isso, ela fica tipo 200 capítulos no mangá, só isso. Ela só está existindo lá. Ela aparece às vezes pra abraçar o Kazuya, pra fazer ciúminho, mas não funciona. Sabe como não funciona? A personagem só está lá existindo para um propósito no qual não é cumprido? Olha só, é a personagem jogando fora, tá vendo? E temos a Sumi. A Sumi, ela é uma outra namorada de aluguel, assim como a própria Ruka também é, as duas são. Mas a Sumi, ela é uma garota que recém começou a trabalhar e ela é um pouco mais tímida. Ela basicamente admira a Mizuhara, que é a top das top namorada de aluguel, e ela se apaixona pelo protagonista também. Só que, tipo, ao contrário da Mami e da Ruka, ela não fica dando em cima dele, e ela ajuda, ela participa da história mais do que as outras personagens. O que eu adoro, a Sumi é a única personagem que poderia ter mais destaque e deveria ter, e ela só faz algumas coisinhas ali e é isso aí. Enfim, só pra vocês estarem contextualizados. ごめん。この距離で見るとやっぱりスミちゃん超可愛い。 Enfim, qual é o propósito de Kanojo? Basicamente, o protagonista se apaixona de verdade pela Mizuhara, que é uma garota, que é uma namorada de aluguel pra várias pessoas. E daí você tem todo aquele lance da Mami que fica enchendo o saco, como no caso de comédias românticas acontece muito. Aí você tem a Mizuhara, que não gosta do protagonista até hoje. Basicamente, ela não revela os sentimentos dela. E por um motivo nenhum, ela só não revela. E aí você tem as outras personagens que gostam do Kazuya, mas ele está cagando pra elas, mas porque ele tá afim, às vezes porque ele quer, às vezes porque ele não se impõe do tipo dizer não, ele aceita fazer coisas com elas, não coisas indecentes, mas tipo sair com elas e dar esperança pra elas e tipo isso é muito chato, isso é horrível. O bom é que o mangá pelo menos explora isso um pouco melhor, não tão bem, mas ele tenta pelo menos, o que já é alguma coisa. E qual que é o ponto? Kanojo Karishimasu era pra ser uma obra onde o protagonista teria um harém, ou ao menos deveria ter, e ele ficaria correndo atrás da Mizuhara, da garota protagonista, durante toda a obra, até ele revelar seus sentimentos, ela revelar os sentimentos, eles ficarem juntos, resolver as tretas com as garotas, que ele não vai ficar com elas, ou vai ficar, não sei o que o autor quer da vida, e ponto, acabou. A questão é, estamos em... acho que já até passou de 200 capítulos, 200 e poucos capítulos. A gente teve cerca de 6 arcos, 5, 6 arcos, talvez 7, atualmente na versão em português, tá, que eu tô lendo. Não aconteceu nada. Todos os arcos de Kanojo, eles são focados no Kazuya, obviamente, e alguma situação com as garotas. Mas depois do anime, assim que o anime termina, a gente começa uma série de, acho que são 2 ou 3 arcos focados na Mizuhara. Eu não sei se exatamente um atrás do outro, eu não lembro exatamente a ordem, mas tem exatamente arcos focados na Mizuhara pra desenvolver a Mizuhara, o motivo pelo qual ela trabalha dessa forma, que ela tem o sonho de ser atriz, por que ela tem o sonho de ser atriz, como é que foi a família dela. A gente tem um desenvolvimento do caralho sobre ela. Tipo assim, outro nível, sabe? Assim, é um nível absurdo. Parece que o autor, ele abandonou o caso aí e falou, foda-se. Mizuhara, protagonista agora. E foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que ele pôde fazer. E aí você tem o quê? O Kazuya, ele vai ajudar ela nessa jornada. Basicamente, ela quer ser atriz, daí ela precisa bancar um dinheiro lá. É basicamente o arco em que eles têm que arrecadar dinheiro pra um filme feito por eles próprios, assim, um filme feito à mão. E aí o Kazuya vai ajudar ela e tal. Tem todo um arco sobre isso. É muito legal, inclusive. É o melhor arco que tem. Aí você fala, tá, nesse arco específico, o Kazuya, ele já está apaixonado por ela, já tentou revelar os sentimentos, tipo, umas 45 vezes, e ele não tem coragem, e sempre aparece alguma coisa pra atrapalhar. E a Mizuhara, ela está pouco se fodendo. Assim, tipo, não em comparação com o começo, ela tá, claramente, é amiga dele. Mas, tipo, chega num ponto que você fica tão irritado, mas tão puto com a história, porque você simplesmente, você quer morrer, você não aguenta mais o que está acontecendo, você quer sumir, assim, porque não existe nenhuma resposta da personagem pro Kazuya em nenhum momento. Ela fica dando esperança, assim como ele fica dando esperança pras garotas. E você não tem nenhum momento que você fala, e aqui é o ponto em que ela vai aceitar os sentimentos, talvez não se declarar, e aí talvez ele se declare, aí eles fiquem juntos. Não acontece, nunca acontece. Sabe por quê? Porque o autor não quer. E eu não estou
Porque eu ouvi falar, inclusive, que o autor de Kanojo Karishimasu acha que esse tipo de relacionamento, onde você tem a garota ideal, a garota que você gosta, e um maluco que fica correndo 200 capítulos atrás dela, é o casal ideal. Aí você tem também os outros personagens que o autor esqueceu. Ele olhou pros coadjuvantes, lá pros secundários, e falou, eles vão aparecer nos arcos, vão falar coisas, não vão mais atuar. Aí você tem a Mami, ela aparece pra, tipo, interromper momentos e pra criar tensão, mas ela meio que não tem importância, ela só existe. Aí você tem a Ruka, que gosta do Kazuya. Caralho, bateu uma janela agora. E gosta do Kazuya, e que tem todo um desenvolvimento muito bonitinho dos sentimentos dela. E que no final ela fica ganhando esperança. O Kazuya fala que gosta da Mizuhara e ela some. Ela some um pouco os arcos. Ela aparece pra ajudar, mas tipo, é como se elas não tivessem propósito na história a não ser, sei lá, darem uma... só pra fingir que tem harém, só que não tem nem harém. Nem isso o autor conseguiu fazer. Aí você tem a Sumi. A Sumi, ela, ao contrário da Ruka, e apesar de gostar do Kazuya, ela nunca se impõe a respeito disso. Ela tem os sentimentos guardados com ela. E ao contrário da Ruka, que ela se impõe e tenta ajudar o Kazuya muito mais vezes durante a história, toda a trajetória dos arcos, principalmente no arco da Chizuru, em que dá pra ver claramente que ele tem sentimentos por ela, vai tentar colocar isso em prova em atos e não só em palavras, o que é legal, só que tipo, é tão arrastado que você desanima, sabe, lendo. O autor, ele é bom em colocar esperança nas pessoas, né? É a Mizuhara com o Kazuya, é o Kazuya com as garotas e é com a gente também, olha que legal. Enfim, a Sumi, ao contrário da Ruka, ela não expõe os próprios sentimentos. E ao invés dela ficar se jogando no caso e tentar ajudar ele, tipo, né? Ela geralmente tá atuando como um ombro amigo pro protagonista, já que ela não consegue fazer grandes coisas e ela fica apoiando ele mais emocionalmente, o que, né? Ela é uma garota mais tímida e tal. Essa parte da Sumi eu gosto muito. Apesar de que, tipo assim, eu já falei em outro vídeo de Kanojo, eu sinto que os personagens de Kanojo, eles são feitos só pra relevar os dois protagonistas. E aí foda-se eles têm um background meio merda. A Mami nem tem. A ex do caso nem tem background. Só se for pra ser no futuro. Mas até lá, caguei, entendeu? Aí beleza. Ou não, né? A gente tá hoje em dia aí esperando o romance deles. E aí você fica, tá, cara, qual que era a dificuldade de você criar? Se você quer fazer um harém, faça bem feito. Faça os personagens terem química, primeiramente. Porque a Mizuhara e o Kazuya tem certa química. E, tipo, é certa química, mas eles têm mais desenvolvimento do que, tipo, todo mundo. Muito mais desenvolvimento. Tipo, eles têm, vamos dizer, 70% e o resto tem, tipo, 10%, mais ou menos. É mais ou menos essa a ideia. Aí você tem personagens desperdiçados. Você não tem personagens masculinos. Você tem, acho que, um maluco que é amigo do Kazuya, que ele aparece de vez em nunca, assim, pra falar coisas, pra falar besteira, pra falar, tipo, sobre fazer... sabe? Fazer coisas. Aí você tem um outro maluco que é amigo da Mizuhara e, tipo, ele gosta dela, só que ela parece gostar do Kazuya, mas nunca dá em nada e você fica, sabe? Você fica na esperança, mas não tem nada e é isso aí, entendeu? Aí você tem Mami, aí você tem a Ruka, que poderia tranquilamente ser aproveitada como uma personagem que se apaixona por um outro cara e tem uma história separada sobre ela mesma, só que com outro personagem, um secundário, um amigo do Kazuya, não sei, porque ela fica lá, velho, ela fica correndo atrás do Kazuya, tipo... E você tem a Sumi. Eu gosto da ideia dela ser ombro amigo, mais do que da Ruka ser o ombro amigo do Kazuya, porque ela só quer dar pro Kazuya mesmo. E a Sumi, ela só quer estar do lado, tá ligado? Tipo, isso é legal, isso eu gosto. Apesar dela ficar na esperança também. Aliás, ela nem esperança ela tem, o que já é alguma coisa. Ela não fica, né, se jogando. Mas elas mereciam, sabe que elas mereciam? Porque elas têm possibilidade, o autor sabe desenvolver. Ele só não quer. E ele tá feliz com isso. Eu fico angustiada. Mesmo que se você não tem no mangá, se você tenha visto o anime, você já tá ligado como é que funciona Kanojo. Teremos segunda temporada em breve. Eu não sei se eu estou ansiosa ou não. Provavelmente a gente só vai ter pela metade ali o arco da Chizuru, o início, né, da Mizuhara, que é o melhor arco que tem na história. E a gente fica na esperança aí, né, de que Kazuya e Mizuhara fiquem juntos no final, que role beijo, que role alguma coisa. Pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta. Por favor, se você curtiu, dá um like, já. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai ajudar bastante. Muito obrigada a você que viu o vídeo e tá aqui. Não assista Kanojo, não leia o mangá de Kanojo. Tchau.